presidente, vereadores, quero abordar na manhã de hoje o tema sobre mobilidade urbana. Nós temos uma legislação federal, a Lei 12.587 de 2012. Essa lei é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E eu quero lembrar que ontem, no dia 13 de abril, encerrou um prazo de 3 anos após a promulgação dessa lei, para que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem o seu plano de mobilidade urbana nos municípios na cidade de Pelotas. Que esse tema é um dos temas que mais impacta a nossa sociedade. É um tema atual, é um tema dos municípios, principalmente de Pelotas. O plano de mobilidade urbana, que esse prazo terminou agora na data de ontem, dia 13 de abril, os municípios com mais de 20 mil habitantes, eles terão que apresentar os documentos para obter esses recursos federais destinados aos projetos de mobilidade urbana. Com o término do prazo fixado pela Lei 12.587, para que os municípios brasileiros elaborem os seus planos de mobilidade urbana dos municípios. E essa legislação, presidente, a legislação federal, no seu artigo 24, onde estabelece o plano de mobilidade urbana, os serviços de transporte público, coletivo, circulação viária, as infraestruturas do sistema de mobilidade, a acessibilidade das pessoas deficientes, com a restrição da sua mobilidade. Todos esses aspectos na legislação, principalmente no que determina o seu parágrafo 1º, os municípios acima de 20 mil habitantes e todos os demais obrigados, na forma desta lei, a elaboração do plano de mobilidade urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores. O plano de mobilidade urbana deverá ser integrado ao plano diretor municipal. É um tema que eu já fiz audiência aqui nessa casa a respeito da revisão do plano diretor. Pelos prazos, deveria já ter sido apresentado também a esta casa a revisão do plano diretor. Mas essa legislação federal, tem que haver o cumprimento da legislação federal de apresentar um plano de mobilidade urbana, em virtude de recursos da União para aplicar nos municípios. E o prazo de 3 anos foi preciso. No seu parágrafo 4º, diz que os municípios que não têm elaborado o plano de mobilidade urbana, na data da promulgação dessa lei, na data, ou seja, a data foi dia 13 de janeiro de 2012, e ela entrou em vigor 100 dias após. 3 anos resultou na data de ontem, dia 13 de abril de 2015.
terminou o prazo de apresentação desse plano de mobilidade urbana no nosso município. Consta no plano diretor? Consta, mas nós temos que fazer esse debate a respeito. Temos que fazer esse debate do plano diretor. E tem outros temas que eu quero abordar sobre a revisão do plano diretor. Mas esse tema aqui está atual. É uma legislação federal. Essa legislação federal desse prazo, em virtude até das mobilizações no nosso país, em diversas cidades, reivindicando políticas de mobilidade urbana em todos os países, em todo o nosso país, principalmente no nosso município. E nós temos abordado aqui nessa casa o cumprimento dessa legislação federal. Está dentro, a questão do transporte urbano, está dentro da política do plano de mobilidade urbana. O conjunto de modos, serviços, transporte público, privado, utilizados para deslocamento de pessoas, de cargas na nossa cidade, faz parte da política nacional de mobilidade urbana. A mobilidade urbana, condições em que se realize o deslocamento de pessoas, cargas e serviços dentro do nosso espaço urbano. Acessibilidade, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos os autonomias, deslocamentos, os modos de transportes, todos os serviços públicos, deslocamento, transporte público, coletivo, serviços públicos, todos esses serviços estão dentro desse plano de mobilidade urbana. Essa legislação, a 12.587, que eu quero fazer essa cobrança que perdemos esse prazo que prevê essa legislação federal. Essa cobrança, chamar a atenção de lembrar, essa lembrança que na data de ontem, dia 13 de abril, encerrou o prazo desses 3 anos para que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem o seu plano de mobilidade urbana. Mas não vamos perder as esperanças. Esperamos que agora com o novo secretariado, vamos fazer essa discussão em virtude da revisão do nosso plano diretor e também dos planos de mobilidade urbana. E volto a dizer que esse é um tema que nós temos que abordar em virtude de fazer audiências públicas, não somente aqui dentro de casa, mas na comunidade, colher os anseios da comunidade para atender essas demandas. Presidente, vereadores, não poderia deixar de fazer essa lembrança dessa legislação federal a respeito desse tema tão importante e tão presente na vida da nossa cidade. Muito obrigado.